Bragança Fernandes, quero deixar-lhe aqui um cumprimento muito especial. Em si, cumprimento todos os dirigentes do PSD do Distrito do Porto, que aqui estão. Realmente, convém recordar aquilo que a comunicação social pode não ter presente. Este jantar esteve previsto para uma outra data e, em virtude de razões que são públicas e que estão relacionadas com as exéquias que tiveram lugar do ex-Presidente da República, Mário Soares, nós adiámos toda a nossa agenda partidária e foi justamente por essa razão que esta nossa festa de reunir em Jantar de Reis os dirigentes do PSD do Distrito do Porto foi reprogramada para esta ocasião. E realmente agradeço a todos e à Comissão Política Distrital o empenho que colocaram em conseguir reorganizar todo o trabalho que permitiu juntar aqui os dirigentes do PSD do Distrito do Porto, e isso inclui, evidentemente, também a JSD, inclui os TSDs, as mulheres social-democratas. Nós temos realmente um ano político muito intenso. Desde logo, porque, como disse muito bem o engenheiro Bragança Fernandes, a agenda autárquica vai dominar os nossos trabalhos políticos. É assim, é ano de eleições, é um assunto que tem relevo para as escolhas que vão ser feitas por 4 anos nas nossas terras, e o PSD tem de estar preparado para apresentar as melhores equipas para essas eleições. Nós levamos a sério o nosso trabalho, procuramos sempre avaliar da melhor maneira possível o trabalho que deixámos para trás, e em muitos dos municípios do Distrito do Porto o nosso trabalho desenvolvido é um belíssimo trabalho e, portanto, temos, à partida, razões para estar confiantes em ver renovar a confiança dos cidadãos no trabalho que os nossos autarcas desenvolveram. Claro que, em alguns casos, esse trabalho terá de ser prosseguido com outros protagonistas, na medida em que há limitação de mandatos e, portanto, há necessidade de encontrar outras candidaturas. Noutros casos, trata-se de fazer novas escolhas com a ambição de encontrar, do lado do eleitorado, uma confiança que nos permita realmente voltar a ganhar eleições onde as perdemos no passado ou onde, por qualquer outra razão, acabámos por não ter um projeto bem-sucedido. Muitas vezes, um trabalho bem-sucedido demora o seu tempo a ser preparado, e eu tenho acompanhado, também aqui no Distrito do Porto, alguns casos dessa natureza, em que muitas vezes não ganhamos à primeira, mas estamos a trabalhar para chegar lá, e eu estou confiante que em alguns desses casos, desta vez chegaremos lá, porque soubemos ser persistentes, soubemos reunir boas equipas, conseguimos manter uma boa aposta e, portanto, acabaremos por ver também reconhecido esse trabalho. As eleições não se ganham só na campanha eleitoral e nas escolhas que são feitas para aquela eleição. Muitas vezes há um trabalho de preparação que demora o seu tempo. Às vezes acertamos, outras vezes preparamos-nos para o outro a seguir. É isso que faz um grande partido. Nós temos a expectativa de poder, nestas eleições, alcançar uma maioria de mandatos, quer nas câmaras municipais, quer nas juntas de freguesia. Isso para nós é importante, e estou convencido que, não sendo um objetivo fácil, é um objetivo que está ao nosso alcance, e tenho a certeza que o Distrito do Porto, apesar de já ter um resultado muito significativo em termos de representação do PSD nas autarquias locais, que pode dar um contributo para este nosso objetivo nacional, alargando os resultados de sucesso no Distrito. E eu não deixarei, na medida das minhas possibilidades, de estar cá a acompanhar esse trabalho e a poder, mais de perto, testemunhar o empenhamento que tenho verificado existir intensamente de preparação e envolvimento de todos os órgãos para que essas candidaturas sejam bem-sucedidas. Mas este ano, além de eleições autárquicas, é também
um ano importante para o PSD em termos nacionais, porque, julgo eu, se trata de um ano muito importante para o futuro. Nós tivemos, durante o ano de 2016, a experiência política de um governo em Portugal que, pela primeira vez, desde o 25 de Abril, juntou forças radicais, como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista Português, numa solução maioritária de governo. Isso nunca tinha acontecido, nunca tinha sucedido. Houve muitas pessoas que viram nisto imensos méritos e que, até, às vezes com uma certa arrogância, exploravam a ideia de que, finalmente, em Portugal também se saltavam alguns muros de natureza ideológica. Finalmente, iríamos ter, na esfera da governabilidade, partidos que, pelo seu comportamento, pelas ideias que defendiam, não tinham sido escolhidos pelos portugueses para poderem governar ou estar numa solução de governo. Mas agora estão, apesar das eleições. E, portanto, podemos avaliar o que se passou, o que também caberia bem num jantar de reis, e, com isso, antecipar também o que é que se joga em 2017. O ano de 2016 trouxe-nos algumas lições. Quando digo trouxe-nos, não me refiro estritamente ao PSD, trouxe-nos a nós portugueses, à sociedade portuguesa. Esta solução do governo teve uma agenda, eu direi até profundamente revanchista. Foi um ano em que o governo e a maioria se afirmaram contra o governo anterior. Numas matérias, acusavam o governo anterior de ser o governo da austeridade. E nós que sabemos o que custou tirar o país da bancarrota, nunca andámos a dizer que não passámos por tempos difíceis. Mas nunca deixámos que as pessoas se esquecessem de que a razão por que nós tivemos de fazer o que fizemos está relacionada com a bancarrota em que o Partido Socialista, é verdade, sem ajuda do Bloco de Esquerda nem do Partido Comunista, a bancarrota que o Partido Socialista deixou ao país. Mas, na verdade, o caminho que vínhamos trilhando já era um caminho de crescimento económico, de geração de emprego e, portanto, de uma certa forma de desanuviamento económico e social. Não creio que houvesse uma necessidade extrema de um novo governo se afirmar contra o anterior só porque o anterior tinha procurado tirar o país da bancarrota e, com isso, executado um programa difícil. Porque uma parte do que era mais difícil já tinha ficado bem para trás das costas. E, em bom rigor, se hoje ainda existe alguma folga para fazer algum fogo de vista, isso também se deve ao facto desses resultados lá terem estado, de termos trabalhado muito por eles. A fase, portanto, mais difícil estava ultrapassada e o país estava bem encaminhado. Por isso é que há muito de intencional, de revanchismo nesta ideia de querer justificar a presença de um governo com esta maioria, com esta composição maioritária, porque era necessário o país respirar, como se o país já não estivesse a respirar nessa altura a recuperação que nos esforçámos por conquistar. Mas o governo e a sua maioria estiveram também a reverter uma série de medidas de natureza estrutural. E isso, evidentemente, ainda é pior, porque isso atrasa para o futuro a recuperação que nós estávamos a fazer. Já o disse isso aqui, noutras ocasiões. Na verdade, um governo que queira estar apostado numa agenda que traga crescimento e confiança para o futuro tem de ser menos revanchista e tem de construir mais em cima daquilo que recebeu. E este entendeu andar sempre a cavar debaixo dos pés.
Foi a sua escolha. Mas isso teve consequências. E essas consequências hoje nós podemos vê-las, medi-las. Nós sabemos que o ano de 2016 terminará com um crescimento económico, apesar de tudo, superior àquele que o Governo, por fim, reviu. Mas sabemos também que, ainda assim, 2016 foi um ano com pior desempenho económico do que aquele que tivemos no ano anterior, em 2015. Mas não só foi pior que o de 2015, como foi muito pior do que aquele que foi observado em Espanha, que foi observado na Irlanda. Isto para falar de dois países, que também foi pior do que em muitos outros países europeus. Mas refiro estes dois porque foram dois países que também passaram por circunstâncias particularmente adversas. Fizeram políticas também bastante difíceis. E esses países, em 2016, cresceram significativamente mais que Portugal. O que significa que nós ficámos para trás, crescemos menos. E quando ficamos para trás, ficamos pior. Mas não só o nosso crescimento foi mais débil, apesar de acabar por ser melhor do que aquilo que até o Governo acabou por estimar, na verdade, nós estamos, para financiar esse crescimento, a pagar muito mais do que todos os outros. Ainda tivemos a prova disso na semana que passou. O Estado, pela primeira vez, foi a mercado para se financiar uma nova linha, 3 mil milhões de euros, para inaugurar o financiamento de 2017. E pagou 4,22% de juros. Quer dizer, vamos andar a pagar 4,22% de juros todos os anos nos próximos 10 anos. Isto significa, face ao ano anterior, a uma emissão feita também no início do ano, qualquer coisa como mais 400 e muitos milhões de euros, quase 450 milhões de euros. E se compararmos com aquilo que era a condição de mercado, da taxa de juros de mercado, então significa quase o dobro. Ora, reparem bem, se crescemos muito menos que os outros e pagamos pelo dinheiro que tomamos emprestado muito mais do que os outros, imaginem que isso se passava numa empresa, numa instituição, em qualquer lugar onde estamos em competição. Os nossos concorrentes financiam-se a metade do preço ou à quarta parte e crescem o dobro ou o triplo de nós. Estamos a aproveitar bem as oportunidades? Ou será que o que está a acontecer a Portugal é o resultado de uma conspiração internacional? O que se passa no mundo e que condiciona todos os outros é o que é decisivo para Portugal? Então, como justificar que os outros tenham muito melhor desempenho do que nós? Objetivamente, a conclusão é a inversa. Nós estamos na União Europeia como os outros, fizemos reformas importantes, tomámos medidas difíceis como os outros, e se hoje, com a política monetária do BCE, temos resultados muito diferentes, isso deve-se à política que é decidida no nosso país. É assim. E fica mal ao Governo não assumir estas consequências. Estas são as consequências das suas escolhas políticas. Estamos pior do que podíamos estar se o Governo tivesse outra atitude, tomasse outras decisões. Dou-lhe-vos um exemplo muito claro de decisões erradas que estão a ser tomadas. Nós, em 2014, na saída da crise, decidimos atualizar o salário mínimo nacional que estava congelado desde o tempo do Partido Socialista. E fizemos-lo de forma a que ele, até final de 2015, não voltasse a ser mexido. Futuras atualizações do salário mínimo nacional deveriam estar alinhadas com a evolução
das condições económicas e, portanto, com a evolução da produtividade. Foi este o entendimento que nós fizemos dentro do Governo e com os parceiros sociais. Este Governo atirou isso para o caixote do lixo. Foi a primeira coisa que fez. E disse que a atualização do salário mínimo nacional não tinha nada a ver com a evolução da produtividade, era uma decisão política. Constava do programa do Governo. Reuniram-se com o Bloco de Esquerda, o que é perfeitamente legítimo na sua maioria, e decidiram: o salário mínimo nacional vai ser tal em 2016, há de ser tal em 2017 e por aí fora. Atiraram, portanto, ao lixo aquilo que tinha sido o acordo que nós tínhamos na altura realizado com os parceiros sociais em sede de concertação, para que a evolução do salário mínimo estivesse associada à evolução da produtividade. Isto faz sentido? Isto é, que a atualização do salário mínimo reflita aos ganhos de produtividade? Faz todo o sentido. As empresas não podem pagar aquilo que não ganham. Se por decisão do Governo as empresas tiverem sempre de pagar de uma forma que esteja desligada dos seus resultados económicos, é simples. Mais dia, menos dia, ou as empresas deixam de ser viáveis, ou são menos competitivas e estão a perder capacidade para remunerar quer os seus acionistas, quer os seus trabalhadores. Foi assim que aconteceu durante muitos anos em Portugal. Isso depois era camuflado porque o Governo tinha a possibilidade de desvalorizar a moeda e, quando se tratava de exportações, arranjava-se uma maneira de corrigir este impacto negativo que as decisões sobre o salário mínimo podiam ter sobre as empresas. Agora, como isso já não está à nossa disposição, este Governo entendeu usar uma medida excepcional para repetir todos os anos. E todos os anos diz, numa falsa concertação, porque, na verdade, aquilo que se trata é de uma chantagem que é feita às empresas, o Governo diz: nós já tomámos a decisão. O aumento é este. Agora, os senhores querem passar a pagá-lo todo ou querem concordar connosco em como o valor é bom e a gente faz aqui um desconto? Fazemos um desconto na Segurança Social. Claro, as empresas acham que é melhor ter um desconto, para não terem o prejuízo todo, mas isso não se chama negociar em concertação social. Não se pergunta a alguém: olha, queres comer muito? Queres que eu te magoe muito ou queres que eu te magoe menos um bocadinho? Menos um bocadinho, faz favor. A gente não gosta de comer, de apanhar muito. Um bocadinho menos, se fizerem favor. O acordo é este. O acordo é este. O que é que está a acontecer com isto? Esta coisa extraordinariamente perversa. Um Governo que diz que nós o que precisamos é de um modelo económico de salários mais altos, está a institucionalizar um incentivo para que as empresas paguem os salários mais baixos, porque os mais baixos têm desconto, os outros não têm. É uma coisa absurda. E depois, como o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista não concordam com esta decisão do Governo, só concordam com a parte do salário mínimo. Com essa concordam e mesmo assim preferiam que fosse mais. Mas com a parte do salário mínimo concordam. Com a parte do desconto não concordam. E como não concordam, o Governo fica muito surpreendido porque o PSD não aceita dar apoio político à medida. Agora reparem bem, nós não fomos tidos nem achados relativamente à negociação que eles fizeram com o Bloco de Esquerda. Fixaram o salário mínimo nacional como quiseram. Não fomos tidos nem achados para aquela chantagem que fizeram com os parceiros sociais. Foi por conta e risco deles. Agora o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista dizem que levarão ao Parlamento esta medida e que não a deixarão passar. E há um escândalo nacional promovido pelo Governo porque o PSD não aceita substituir o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda na geringonça para dar apoio a uma medida com a qual não concordamos, que tem efeitos perversos sobre a economia, que prejudica os trabalhadores. Eu achei muito engraçado porque quando vinha para este jantar tive um encontro aqui com a comunicação social
respondendo às perguntas dos senhores jornalistas e das senhoras jornalistas, evidentemente. Mas achei muito curioso, porque a última que me puseram foi uma questão assim deste tipo. Eu peço desculpa às senhoras jornalistas se não reproduzir bem exatamente nos mesmos termos a pergunta. Mas a pergunta era mais ou menos esta. Então, não tem receio que, com esta questão da TSU, e estando também contra a nacionalização do novo banco, não tem medo que haja uma cisão no PSD? E eu confesso, era a última pergunta que eu estava à espera que me fizessem. Eu acho que até fiquei tão desconcertado. Isso, uma cisão? Uma cisão porquê? Quer dizer, já se fala em cisões do PSD porque a gente não quer ser a muleta do governo? Eu não sei o que é que, pela comunicação social, se pensa sobre aquilo que algumas pessoas dizem. Mas, por favor, não confundam o que algumas pessoas dizem com o PSD. Este ano começou, portanto, da pior maneira. Passou com o governo a teimar em fazer aquilo que sabe que os seus parceiros no Parlamento não aceitam. Já há outros casos que estão indiciados. Um que já está claramente indiciado é o das parcerias público-privadas na área da saúde. O Bloco de Esquerda e o Partido Comunista já deram a entender, sobretudo o Bloco de Esquerda, que não contem com o Bloco de Esquerda para renovar parcerias. O Ministro da Saúde já veio dizer que vai, muito provavelmente, andar com elas para a frente, mesmo que o Bloco de Esquerda possa não estar de acordo. E eu começo a olhar para estas coisas e pergunto-me se eles não estão a contar em excesso com a habilidade que têm para resolver problemas dentro da maioria, exportando depois para o PSD os problemas que não sabem resolver lá. E daqui vou dizendo que é melhor não contarem, por princípio, que o PSD esteja cá para resolver esses problemas. Eu, quando estive no governo, consertava as decisões da maioria no seio da maioria, com o CDS. É assim. Nem a gente fez tudo o que queria, nem o CDS fez tudo o que queria. Tínhamos uma coligação, entendíamos-nos. E nunca andámos a fazer as tristes figuras de, olha, vota ao PS esta, vota ao Partido Comunista aquela, para hoje tu estás de baixa e de folga, para no outro dia estar eu. Não era assim. A gente tinha uma maioria, consertava-se, tomava as decisões. Não culpava depois o Partido Socialista, nem o Partido Comunista, nem o Bloco de Esquerda, se não nos entendêssemos dentro do governo. Era assim, é normal. Portanto, o governo que não se fie, em que resolve as divergências dentro da maioria que escolheu, imputando ao PSD as responsabilidades por aquilo que ele não consegue resolver junto do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português. Do ponto de vista democrático, isto seria uma perversão. Reparem bem, o Partido Socialista não está na posição, que já teve no passado, de ter ganho as eleições, mas não tendo maioria, ter de andar a negociar à esquerda, à direita, ao centro. Não foi isso que aconteceu. Que toda a gente se lembre bem. Não venham dizer que somos nós que ficámos muito marcados com isso, porque eu não estou nada marcado com isso. Agora, não posso esquecer-me que o Partido Socialista rejeitou dar qualquer apoio que fosse a quem ganhou as eleições para poder governar. Prometeu mesmo chumbar todos os orçamentos, se fosse preciso. Não contassem com eles para nada. E quando nos atiraram abaixo no governo, mais disseram que também não precisariam de nós para nada, porque eles tinham uma maioria para governar. Portanto, que não se esqueçam que informaram o país que tinham uma maioria para governar, não arranjem desculpas de mal pagador, arranjem maneira dentro da maioria de se concertarem para fazerem os compromissos que fazem. Não disparem depois sobre o PSD, porque não vale a pena que a gente não está cá à conta
dos encantadores de serpentes que acham que em cada altura nos devem iluminar o caminho para nos respondermos de forma muito coerente, responsável e por aí fora, porque essa conversa connosco não pega. Concluo dizendo que este ano é muito importante para manter a tradição que temos, renová-la, intensificá-la, de um partido que sabe o que quer, que tem uma grande confiança nas instituições da sociedade civil, que acha que uma sociedade civil mais forte nos defende a todos, enquanto sociedade, qualquer que seja a escolha política que, em dada conjuntura, possa determinar a formação do governo no país. Não somos daqueles que se desculpam com tudo e com mais alguma coisa. Sabemos que a conjuntura externa começa a não ser tão favorável, está mesmo um pouco mais adversa do que era, mas isso é assim, o que não depende de nós, não vale a pena estarmos a chorar com isso. Vamos aplicar em poder fazer o que está nas nossas mãos, no que está ao nosso alcance determinar. Se fizermos isso, teremos feito o que está ao nosso alcance. É assim, se a conjuntura externa for mais favorável, tanto melhor. Se for mais adversa, cá estamos preparados na medida em que nos podemos preparar para o mundo. É evidente que não há ninguém autossuficiente. Todos estamos sujeitos ao que se passa à nossa volta. E sabemos que o que está à nossa volta hoje tem muito de incerteza. Mas até isso não é novo. Nós podemos não saber exatamente o que vai acontecer, mas que há incerteza sabemos há mais de um ano. Portanto, não há nenhuma razão para usarmos a incerteza como desculpa para crescer menos do que os outros, gerar menos rendimento do que os outros, menos emprego e ainda assim estar a pagar mais. Nós precisamos, portanto, de ter um rumo de linha política diferente daquele que temos. E eu estou convencido que 2017 será um ano em que os portugueses, de um modo geral, conseguirão ver com maior nitidez que estes resultados que estamos a obter no país nos estão a pôr mais longe, distantes do objetivo que nós podíamos atingir. Porque temos, como os outros, condições, se assim o quisermos, para ter melhores resultados, por podermos ser mais ambiciosos em termos de crescimento e em termos também, já agora, de combate às desigualdades e às injustiças, que sabemos que são mais eficazmente combatidas quando estamos a acumular rendimento do que quando estamos a perdê-lo. Ser justo quando se perde rendimento é evidente que se pode ser, mas o que se distribui não é igualdade de oportunidades, o que se distribui é a pobreza. E a gente não gosta de distribuir a pobreza. O que gostamos é de corrigir o que está mal e melhorar a condição de quem está pior. Não é piorar a condição de quem está bem ou de quem está melhor. É melhorar a condição de quem está pior. É assim que nós entendemos a ação política. E é isso que eu estou convencido que o PSD tem ao seu alcance fazer também em 2017, é a reafirmação de um partido que tem uma tradição reformista, que não tem nenhum medo de andar contra a corrente se for preciso, se isso for necessário para pensar num futuro melhor. Um futuro melhor, por vezes, dá trabalho e exige algum sacrifício a fazer. Mas nós somos daqueles que não se importa de sacrificar qualquer coisinha no dia-a-dia para poder, no futuro, estar melhor. E é isso que, politicamente, temos a responsabilidade de dizer aos portugueses. É que os governos não servem apenas para gerir o corrente quando as conjunturas são favoráveis. Os governos servem para nos preparar para o futuro e para nos garantir que podemos olhar com confiança esse futuro, porque faremos o que está ao nosso alcance para ser mais ambiciosos e alcançarmos essas metas. É essa a matéria, caro Bragança Fernandes, de que somos feitos e é para isso que nós, todos os dias, cá estaremos em Portugal, em 2017, a dizer aos portugueses: contem connosco, com as nossas ideias, não para fazer jeitos. Obrigado.